A paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly e nesse vídeo eu te desafio a levar cura, libertação e crescimento espiritual saudável para as suas crianças através da conferência Curados para Curar. Antes de falar sobre a proposta dessa programação, eu quero que você ouça como este tema nasceu, como Deus revelou esse tema e trouxe a nós. E é uma responsabilidade muito grande, nossa, que trabalhamos com crianças, que somos evangelistas de crianças. Eis aí a resposta de Deus para você que tem falado assim: Senhor, cura a minha nação. Senhor, traga cura, traga libertação. Muda o quadro, muda a história. Quando eu vi a foto pela primeira vez, quando eu vi o tema, na hora, Deus falou comigo que era uma revelação e que Ele queria trazer cura para a nação, para as crianças, para o departamento infantil. Ouçam! Ouçam, porque, por mais que eu fale, vocês só vão entender ouvindo. Se vocês gostarem, se vocês se identificarem, se vocês perceberem que existe no seu ministério, na sua igreja, no seu departamento, a mesma necessidade que Deus revelou para Flávia de fazer o tema na igreja dela, se você se identificar com as circunstâncias, com a situação, deixa um comentário aqui na descrição do vídeo. Me conta o seu relato, deixa aí o seu testemunho, mesmo que seja pequenininho, me conta o porquê você se identificou, se você deseja ou não fazer o Curados para Curar na sua igreja, para que nós possamos desenvolver a programação, a apostila, com direcionamento de maneira padronizada. Vamos nos unir, nós, evangelistas de crianças, em prol de um país melhor, de uma forma diferente, levando para as igrejas, para as crianças, para as famílias, um Curados para Curar. A cura da nossa nação vai começar das crianças, porque é o nosso futuro. São os adultos, são os médicos, são os presidentes. Eles já estão no nosso meio, só falta crescer. Então aceite esse desafio, Curados para Curar. Anualmente, a partir do ano que vem, todas as igrejas do Brasil inteiro, em prol de um país curado, em nome de Jesus. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui é a Flávia Egrejo e eu quero contar um testemunho para vocês. Eu quero contar algo que aconteceu na nossa igreja no final de 2017, que foi a partir daí que surgiu o tema Curados para Curar. E eu quero dizer para você, quero contar esse testemunho para você entender como é importante estarmos bem, como é importante estarmos curados para ministrar a cura para as nossas crianças. Em 2017, em outubro, nós trabalhamos o tema Reforma Protestante e na véspera da comemoração da Reforma, eu também falei sobre a questão do Halloween, sobre não comemorarmos o Halloween. E eu tive o privilégio de dar aula para as crianças de 8 e 9 anos e quando eu comecei a falar sobre a questão de ser festa pagã, explicar tudo sobre Halloween, uma criança falou para mim assim: tia, eu ouvi o seu testemunho, você falando do seu filho quando ele era pequeno, do amigo imaginário, e eu sofro a mesma coisa que ele. Eu disse assim: como assim? Ele: tia, eu também tenho um amigo imaginário. Eu falei: ah, tem? E a outra criança falou: tia, eu também tenho. A outra: eu também tenho. Tia, eu também tenho. E uma menina disse para mim: tia, eu tenho. E ela está aqui do meu lado. Eu falei assim: ah, sua amiga imaginária está aqui? Ela: sim, tia, ela está aqui do meu lado. Ela é uma menina. Ela tem um cabelo louro, a boca vermelha, usa um vestido florido, o nome dela é Andressa. Eu falei: Andressa, você veio na minha aula? Aí fui bem próximo de onde a menina me apontou. Eu disse assim: Andressa, você veio na minha aula, mas a Andressa não vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque amigo imaginário não existe. Amigo imaginário é o inimigo disfarçado de amigo. E a menina virou para mim e falou assim: tia, ela disse que você está mentindo. Eu falei: ah, Andressa, eu estou mentindo? Pois a Andressa e nenhum amigo vai ficar aqui. Andressa, eu já conheço já as suas artimanhas. Você não vai você não vai se andar nem na minha sala de aula, nem na minha casa, nem na casa de nenhuma criança aqui. Nós vamos agora orar e colocar esses demônios disfarçados de amigo para fora. E aí, dei 3 passos, abri a porta e comecei a orar. Quando eu orei, nós oramos com as crianças, aí a menina falou assim, o menino falou assim: tia, na hora que a senhora orou, o meu amigo imaginário saiu correndo. E aí nós oramos, acabou a igreja, acabou o culto, eu mandei um WhatsApp pro grupo dos pais.
E aí falei com os pais assim, meus irmãos, hoje eu estava dando aula, aconteceu isso, isso e isso. Eu gostaria que os irmãos conversassem mais com os filhos de vocês, soubessem o que está acontecendo. Amigo imaginário, expliquei, né, o que era amigo imaginário, as estratégias de Satanás e tal. Aí, num grupo de 100 ou mais pais, eu me atrevo a dizer que 80% daqueles pais começaram a relatar situações que estavam vivendo dentro de casa. Por exemplo, crianças que não dormiam à noite, ficava batendo a cabeça na parede, crianças que tinham tal do terror noturno, que não conseguia gritava a noite toda. Na minha rua, por exemplo, tem um menino da minha igreja que eu ouvi os gritos dele na minha casa, são 6 ou 8 casas depois da minha. E nós tivemos uma que me chama muita atenção, que foi uma criança que a mãe disse que ele acordava de madrugada, pegava todos os biscoitos, sucos, né, coisas doces da casa e arrumava numa mesa da sala e dizia para a mãe que estava arrumando lanche para os amigos dele. E eu falei assim, mas por que você acha que ele arrumava? Que amigos são esses? Ela, eu acho que é porque quando eu estava grávida eu consagrei a Cosme e Damião. Mas eu não era crente, eu não tinha discernimento, aí foi assim que aconteceu. Enfim, eu vi ali a necessidade de trabalhar com os pais, não somente as crianças, mas trabalhar com os pais a questão da cura e da libertação das crianças e da família do modo geral. E começamos a falar sobre isso com as crianças, começamos a trabalhar a batalha espiritual com as crianças. E uma semana depois, eu fui para uma cidade no Rio, próximo ao Rio, e quando chegou lá, a gente estava falando, eu estava palestrando sobre como dar aula, sobre indisciplina na sala de aula, e eu falei que a gente tem que ter discernimento, porque às vezes a indisciplina é espiritual, e a gente tem que ter essa sensibilidade. Aí eu peguei e contei o que aconteceu na sala, e falei que as crianças estavam muito agitadas, e que às vezes, no berçário, por exemplo, eles estão muito agitados, e a gente ora e acalma, a gente percebe espiritualmente que como mudou o ambiente, e que a gente tem que ter esse discernimento. E a gente nunca pode esquecer de ensinar para as crianças que amigo imaginário não existe. Nisso que eu falei, numa turma de 30 pessoas, tinha uma professora que é mãe, que estava com a filha. E aí, quando eu falava assim, amigo imaginário não existe, a menina corria os olhos de mim. E eu fui andando em direção da criança e virei para ela e falei assim, amiga imaginário não existe, né? Ela levantou na mesma hora e falou, ai, minha barriga tá doendo, eu tenho que ir pro banheiro, eu tenho que ir pro banheiro. E passou correndo perto de mim. Aí eu virei pra mãe e falei assim, essa menina tem amigo imaginário, e o amigo imaginário dela mandou ela sair daqui agora. Ela falou, realmente ela tem, desde os 2 anos ela tem um amigo imaginário. E aí eu falei, então você vai buscar ela agora, porque ele mandou ela sair daqui para ela não me ouvir. Eu não saio dessa cidade enquanto eu não falar com ela. E aí ela foi, trouxe a criança e eu fui atender a criança. Parei o curso e fui atender a criança. E ela me contou que ela tinha um amigo imaginário, uma menina, me descreveu fisicamente a menina, disse que a menina usava vestido de princesa, uma coroa, boca vermelha, cabelo louro, descreveu tudo e deu o nome da amigo imaginário. E aí eu perguntei, né? Eu fui conversando com ela, foi me relatando algumas situações do amigo imaginário. Uma delas foi com o amigo imaginário. A menina, né? Amiga. Pediu que ela pegasse a faca e enfiasse na barriga do irmão, porque o irmão ia desmaiar e depois ia levantar. E ela falou que não fez, ficou com medo. E essa amiga imaginária, ela só ia à noite na casa dela, não via ela durante o dia. Só quando ela ia comprar roupa. Toda vez que ela ia comprar roupa, a amiga imaginária ia junto e era ela, a amiga imaginária que escolhia a roupa para a menina. E ainda falou para mim assim, essa roupa foi ela que escolheu, tá bonita? E a mãe convivia com isso. Eu falei para a mãe assim, mas por que ela dorme? Falei para a menina, por que ela dorme na sua casa? Ela, porque minha mãe deixou. Aí eu virei para mim e falei assim, como assim ela deixou? Ela, não, não deixei não. Aí a filha, deixou sim. Eu falei assim, mamãe, Maria Clara pode dormir aqui em casa, que é o nome da amiga imaginária. Ela disse assim, pode sim. Ali aí, todo dia ela vai dormir na minha casa. E aí, nós oramos para a menina e tal, né? Tudo tranquilo, orientamos e tal, explicamos à mãe, beleza. Aí quando eu saí de onde eu estava com a criança, veio uma professora e falou para mim assim, Flávia, na hora que você estava orando pela menina, eu vi um demônio do lado dela. E ela descreveu o demônio, o amigo imaginário, exatamente como uma menina falou para mim, só em particular. Com o vestido, e ela falou para mim assim, o vestido dela usava um vestido igual de dama de honra, só que o vestido era todo preto. E aí nós oramos novamente, tal, e aí eu vim pensando com aquilo para casa, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? E quando cheguei em casa que eu fui estudar, né, fui ver algumas coisas sobre libertação,
e eu vi que tinha uma entidade demoníaca chamada Pombagira, Dama da Noite, que atua na madrugada, né? E qual era a estratégia de Satanás? Aquela amiga imaginária já estava escolhendo a roupa da menina. Então, quando chegasse na adolescência, né, a menina estaria usando roupas sensuais. Isso por falta de discernimento da família, da mãe. E começaram a acontecer muitas situações em termos do mundo espiritual na nossa igreja, tipo, a mãe, a mãe ou o pai ficavam endemoniados dentro da igreja e a criança ficava dentro da sala de aula. Então foram várias situações. E aí eu me deparei com algumas situações de professores que não sabiam lidar a situação, tipo castigando a criança porque a criança estava agitada e na realidade era espiritual. Claro que nem tudo é espiritual, a gente tem que ter discernimento. Crianças que avançavam no professor, por exemplo. Teve uma criança que cuspiu na cara de uma professora nossa. Situações que foram acontecendo. E aí, qual foi a maior necessidade? A maior necessidade foi tratar os professores. Eu falei, não, vamos começar pelos professores. O professor ele tem que estar preparado para enfrentar essa batalha espiritual. E aí, eu queria trabalhar algo sobre cura com os professores, estar bem, e me veio o tema Curados para Curar, que foi um primeiro curso de Ministério Infantil que eu fiz em 2004, que o tema era Curados para Curar. E eu me lembrei disso, porque nessa época que eu passei pela cura interior, pela cura da alma, e esse curso foi o diferencial na minha vida. E eu me lembrei disso. E eu falei, não, nós vamos trabalhar o Curados para Curar. E eu queria fazer, como era fim de ano e era a gente ia fazer um fechamento anual dos professores, né, em termos em termos de organização, né? Eu quis fazer uma ornamentação bonitinha para tirar foto e tal. E eu me lembro que eu tinha visto umas fotos de um aniversário de enfermagem, que tinha algumas ornamentações exatamente do jeito que eu tinha programado. E aí eu comecei a pesquisar algumas imagens para fazer ornamentação. E me deparei com uma ornamentação chamada Curados pelo Sangue, que foi do tio Júnior. E aí arrumamos tudo ali para o professor. Até então, o tema Curados para Curar era o tema do nosso encontro de professores, trabalhar com o professor. Trabalhamos com o professor e depois que começamos a trabalhar o professor, começou a surgir uma outra necessidade, que foi trabalhar dentro da casa de alguns professores e trabalhar as mães. E eu falei, não, é o tema do nosso congresso. Tudo que nós íamos fazer era o tema, porque temos que estar curados para curar, temos que estar curados para estar bem. Como que você pode promover a saúde espiritual de alguém se você não está saudável? E do Senhor falando a todo momento sobre isso. O Senhor me deu uma palavra que, se eu trabalho, se eu ministro a criança, se eu me dou a criança, se eu quero promover a cura da criança, eu tenho que estar bem, porque uma agulha contaminada contamina o outro. Então, se a pessoa é doente espiritualmente falando, ela automaticamente vai contaminar o outro. Então, uma ovelha contaminada no meio do rebanho, ela contamina os outros e pode levar o outro à morte espiritual. E aí fizemos o nosso congresso Curados para Curar, trabalhando as crianças, a questão da cura espiritual, da cura da alma. E tem sido uma bênção. Nós temos focado muito nesse tema desde o ano passado e tem sido uma bênção. Então, assim, eu te indico a trabalhar esse tema porque realmente nós temos que estar bem para ministrar as nossas crianças. Nós temos que estar curados emocionalmente e espiritualmente, porque a gente dá aquilo que a gente tem. Se você é ferido, a tendência é você ferir o outro. Mas se você é curado espiritualmente, certamente você vai promover a cura do Senhor Jesus nas outras almas. Somente quem recebeu o toque de Jesus sabe que o toque dele faz a diferença. Então promova o toque de Jesus na vida dos outros. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.